E eu vou começar puxando um tema hoje. Posso, Gui? Posso, Elinho? Claro. Manda Gente, abraço. eu quero trazer um tema que vem me incomodando e que o que mais me incomoda nesse tema é o fato de ele ser politizado. Vejam bem, nós temos o Elon Musk, acho que é assim que pronuncia, fazendo altas e fortes incisivas críticas ao presidente da nossa Corte Suprema. Ponto, isso é um fato objetivo. Eu não estou entrando em mérito aqui de Elon Musk está certo, Elon Musk está errado, Alexandre de Moraes é bom, Alexandre de Moraes é ruim. A grande questão é que nós temos um fato objetivo. Existe um milionário norte-americano, dono de Big Tech, eu vou tentar, na verdade, dono de Big Techs, né? Ele é dono de inúmeras empresas e, em especial, ele tem utilizado muito o Twitter para fazer esses ataques à nossa Corte Suprema. E o que me incomoda nisso, saindo do fato objetivo, é que esse fato objetivo que é um milionário norte-americano, dono de uma Big Tech, que é amplamente utilizada para manobra de massas, ele tem feito críticas contundentes e pedindo inclusive impeachment e etc. Do Alexandre de Moraes, que é um ministro da nossa Suprema Corte. O grande problema é que pegam esse fato objetivo, que é um fato palpável, que a gente consegue vislumbrá-lo de forma muito concreta, e passam a interpretar isso de maneira política. Há quem, por gostar de um determinado espectro político, goste desses ataques que o Elon Musk faz à Corte Suprema. Há quem, por não gostar de determinado espectro político, não goste dos ataques do Elon Musk à Corte Suprema. Sabe o que me deixa triste? E eu falo que me deixa triste e eu quero ouvir vocês. Quero ouvir primeiro o Guilherme como professor de Direito Internacional, depois o Hélio como professor de Direito Constitucional, que é o seguinte: ninguém eu estou percebendo, aliás, pouquíssimas pessoas eu tenho percebido nas redes sociais e em meios de convivência também, as pessoas estão analisando essas críticas do Elon Musk sob a ótica política e não sob a ótica da soberania nacional, sob a ótica jurídica, sob a ótica de que talvez ele tenha uma intenção. Eu particularmente não penso que ele seja o arauto da liberdade de expressão. Por quê? Um sul-africano radicado nos Estados Unidos ia se preocupar com a liberdade de expressão de nós, brasileiros. O que você tem a dizer, Gui? O polêmico. Já solta a bomba. Lancei a braba. Diego, a gente tá se inteirando de tudo, né? A gente estava comentando nos bastidores aqui que o Brasil, a gente começa a planejar falar de algo, o Brasil ele é rico mesmo, ele não é para amador. Já surgem outros assuntos atropelando e a gente tem que pegar o bonde andando. Eu acho o Elon Mosca, ele assim, as pessoas, gente, você falou assim, eu acho, para ser sincero, uma canalice a pessoa apoiar o Elon Musk porque eu desgosto ou gosto do Xandão, eu gosto ou desgosto do Elon Musk. Por que uma canalice? Que aí eu já estou colocando o dedo aí na treta. Porque volta a torcida de futebol. Você torce para um, torce para outro e não vê. Parece que é gosto e não interesse. Parece que o Musk não tem interesse. Né? Não há um interesse por trás. Ele é altruísta. Está pensando no Brasil. Parece um complexo de vira-lata nosso que a gente tem que adorar. Nossa, como ele é bacana. Ele tem as virtudes dele. A gente tinha uma expressão no Brasil, o foguete não dá ré, né? Agora acabou, né? Ele acabou com essa expressão, o mérito dele. Não tão meritocrático dele, porque a gente sabe, quem pega a história dele sabe que ele já nasceu num ambiente de privilégio, mas ele tem os seus méritos, mas tudo que ele age nesse contexto é por interesse. E a interferência dele, o abuso de poder econômico, de poder político em nossa sociedade, isso é gravíssimo. A gente vai falar mais para frente de casos onde o Estado... e isso é uma pauta
do Congresso, do governo central, do Poder Executivo, de regulamentar. As pessoas acham que regulamentar é se tornar ditador, autoritário, né? E toda a nossa situação, a saúde, tem autarquias que normatizam, tem a Anvisa, tem a ANS na área de saúde, de vigilância sanitária, a ANEEL na área de energia elétrica. A gente tem um regulamento, e isso não é Brasil, né? Qualquer país que a gente se inspire civilizado, há uma regulamentação disso. E não é o Brasil, o Elon Musk está sofrendo na Europa, outras redes sociais estão sofrendo nos Estados Unidos. Quem iria imaginar que os Estados Unidos iriam impor a venda do TikTok para um cidadão americano? Isso parece coisa o povo vai falar coisa de chinês, embora a riqueza do Elon Musk multiplicou por 10 na China. Ele não fala da China, né? Ele é amiguinho do Xi Jinping. A Tesla cresceu muito lá. Ele tá, o Twitter, X, agora, né? Ele não tem na China, mas a Tesla cresceu muito lá. Então, assim, não há gosto. A pessoa, o leigo que pensa nisso, olha, eu gosto dele, desgosto do Xandão, está sendo muito ingênuo, cara. Está sendo ou ingênuo ou canalha, porque, infelizmente, as pessoas têm interesse e não está pensando em você, no Hélio ou em mim, não está pensando em nada. É isso. Passa a bola para o Hélio. Guilherme, eu falo diretamente para você que você começou e terminou de forma muito coerente a questão do interesse. É óbvio que nós agimos com interesse. Arthur de Schopenhauer fala, nós somos desejo e decepção quando alcançamos esse desejo. O interesse é comercial e de poder, de mercado. Concordo, claro, com você. A grande questão é até que ponto o interesse desse indivíduo pode contrastar ou não pode contrastar com o regulamento jurídico, ao que o Diego colocou para nós pensarmos hoje. Quando a gente levanta a questão da torcida, e estamos num momento muito nefasto da nossa história, face à bipolaridade que permeia, e essa bipolaridade ela é inconsequente. Ontem mesmo falávamos do Sérgio Moro sendo processado com risco de ser cassado com ações, com representações eleitorais de 2 partidos, o PL e o PT. Eu lembro do comentário que eu fiz. Bater no Sérgio Moro é fácil, agrada todo mundo. Agrada. Hoje, você já imaginou? Onde que não passava nenhum átomo de pensamento do Sérgio Moro, há 5 anos atrás, ele passava por uma circunstância dessa? Enfim, e quando a gente inaugura, o fato de eu ser formiga e não gostar da barata não me autoriza a fazer propaganda para o inseticida, não. E a gente fica... E mata todo mundo, né? E mata todo mundo. A questão do Elon Musk, o Diego me fez uma provocação involuntária aqui. Hélio, professor de Direito Constitucional. Farei outra, logo em breve. Complete seu raciocínio, que eu tenho uma guardada aqui para te fazer. Eu vou sair um pouquinho, fazendo uma linha senoidal. O senoidal é uma curvinha, uma molinha no direito constitucional, e vou lá no direito penal. Ora, para começo de conversa, e talvez fim dela, princípio da territorialidade da aplicação da lei penal. O Elon Musk, na medida que ele declara o que ele fala, ele está deliberadamente praticando o crime de incitação, tipificado. E não foi à toa que o preceito secundário da norma, o preceito secundário, gente, para o pessoal que não é do direito, ou que sendo do direito indevidamente esqueceu, o preceito secundário é a pena. Tá? O preceito secundário da pena de incitação é meses e multa. É aí que pode ocorrer
primeiro, a lei é aplicável, ele está sujeito à lei brasileira, fere a soberania. Por que fere a soberania? Está escrito no artigo 17, Diego. Você já estudou isso, já ensinou isso tanto, lei de introdução. Fere a nossa soberania e o nosso arcabouço legislativo, nosso sistema, não o sistema judiciário enquanto poder, mas o sistema jurídico enquanto norma. E ele pratica, sim, o crime de incitação. E o crime de incitação, ele é um crime de conduta, pessoal. E quando eu falo pessoal, não para vocês dois que entendem disso. Ele não é um crime que precisa, para a sua perfeição, ele não precisa daquele resultado naturalístico. Ele é um crime de conduta, ele é um crime que não exige o resultado. Daí por quê? Nós vamos estudar mais uma vez dentro da doutrina alemã, da teoria da imputação objetiva. Ele já, objetivamente, ele já praticou o crime independentemente do resultado lesivo, pela potencialidade lesiva. Pela potencialidade lesiva. Então, eu creio que eu sempre tenho sido muito pragmático. O direito ele tem que retornar às bases da legislação, da exegese, literalidade. Nós vamos falar muito disso ainda hoje. Então, eu acredito, é possível a punição. A gente, estando ainda que com ideias políticas divergentes, o momento é de convergir para... não vou falar nem crescimento, que isso é como propaganda, mas é convergir para não alcance, para não ocorrência do prejuízo em detrimento de nação, em detrimento daquele elemento mais essencial e talvez até indevidamente ultrapassado, que é a noção de Estado. Coisa que a fenomenologia, a psicologia, não, a filosofia do século XX deixou embora. Nós não estudamos mais teoria geral de Estado nas faculdades. Isso é culpa dos filósofos, é culpa do Hermundes, que começou a estudar as concepções de Belo, a fenomenologia, trem até difícil, e deixou um pouco de lado as questões de teoria geral de Estado, e também dos filósofos políticos. Enfim, sobre Elon Musk é isso. O cara está fudido. Ele, como diz, ele mexeu com o gigante adormecido. Eu quero ver a Janaína Pascoal. Gente, ainda dentro desse assunto, eu fico pensando o seguinte: me preocupa muito quando as pessoas pensam que regulamentar o ambiente virtual é censurar, sabe? A gente ouve muito falar assim, vai para a Coreia do Norte, vai para não sei tal lugar, vai ficar igual a China, vai ficar igual isso. Eu quero ler um trecho de uma... Esse movimento... Gente, é interessante ponderar o seguinte, eu sempre penso nisso, a gente passa, Hélio e Guilherme, e quem está nos assistindo, eu acho isso muito legal de se mencionar, a gente passa por um momento que a história nunca viveu, em que nunca houve tanta tecnologia, ou nunca houve tanta conectividade, nunca houve tanta velocidade na informação. A gente está se adaptando com isso. Eu acabei hoje, agora, minutos antes de entrar aqui, de sentado na cadeira do escritório que eu tenho dentro de casa, eu nem estou no meu escritório lá no centro da cidade, não, ajuizar uma ação no Distrito Federal, com 2, 3 cliques. Então, é uma velocidade de informação absurda. Vou falar disso hoje. Falemos. E aí, o que acontece? Nós estamos aprendendo a lidar com essa tecnologia. Esse processo de regulamentação do ambiente virtual, ele não é brasileiro, não. Ele é um processo de regulamentação que ele acontece no mundo. E aí, sabe por que o Elon Musk fica revoltado com isso? Regulamentar o ambiente onde ele ganha rios de dinheiro vai fazer com que esse rio seja um pouco menor, com que haja um pouco de limite, não a ele ganhar dinheiro, mas as desinformações que ele lucra com elas, mas as ilegalidades que ele lucra com elas. Eu fui procurar, porque é importante a gente fundamentar nossas opiniões e o nosso bate-papo em fatos concretos. A União Europeia tem trabalhado de maneira muito pesada na regulamentação do ambiente virtual para evitar ofensas à democracia, veiculação de desinformação, a prática de crimes que se... Porque, olha que interessante, aí é a segunda provocação que eu vou fazer para o Hélio e para o Guilherme também, que é o seguinte, veja bem, a internet ela não pode ser utilizada para a prática de crimes tendo como argumento a liberdade de expressão.
A liberdade de expressão não pode esbarrar. A gente pode falar aqui do ato ilícito por abuso de direito. A gente pode falar do sopesamento dos direitos individuais, dos direitos e garantias, não me falha a memória, eu esqueci o nome. Então, olha o que isso aqui eu estou buscando no site da União Europeia. Escutem só. No site do Parlamento Europeu, perdão. Nas últimas duas... Isso é de novembro de 23. Nas últimas 2 décadas, as plataformas digitais tornaram-se uma parte integrante das nossas vidas. E nos é difícil imaginar fazer qualquer coisa online sem a Amazon, Google, Facebook, Instagram e etc. Embora os benefícios dessa transformação sejam evidentes, a posição dominante conquistada por algumas dessas plataformas confere-lhes enorme vantagem sobre os concorrentes, mas também influência indevida sobre democracia, direitos fundamentais, sociedades e economia. Frequentemente, essas plataformas determinam as inovações futuras ou escolhas do consumidor e atuam como os chamados guardiões entre as empresas e os utilizadores da internet. E aí criaram lá na União Europeia uma lei dos serviços digitais. Em síntese, é o seguinte: a lei dos serviços digitais concentra-se na criação de um espaço digital mais seguro para utilizadores digitais e empresas, protegendo os direitos fundamentais online. Entre as principais preocupações abordadas por essa lei estão o comércio e troca de bens ilegais, serviços de conteúdo online e sistemas algorítmicos que amplificam a disseminação de desinformação. Então, gente, é óbvio, e aí eu termino esse ponto inicial, que nós já gastamos 20 minutos nele, dizendo o seguinte: sem levar em conta se o Elon Musk está certo, errado, se é a direita, se é a esquerda, o Elon Musk ele tem interesse, ele não quer que o ambiente onde ele ganha muito dinheiro no Brasil, porque desinformação leva dinheiro para o dono das plataformas digitais, por conta do impulsionamento dessas informações. Então, talvez, e um ponto importante, a regulamentação ela não é, para quem estiver nos assistindo, um tema brasileiro. É um problema enfrentado pelo mundo. E quando eu vi o Elon Musk falando mal da nossa corte, eu pensei o seguinte: eu posso falar mal do Guilherme, eu posso falar mal do Hélio, mas não vem os outros de fora falar mal de vocês não, que eu fico bravo demais da conta. Entendeu? Aqui dentro é problema nosso, a gente resolve. É um patriota mesmo, hein? É um patriota. Problema nosso, a gente resolve aqui. Eu não quero ver ninguém de fora pitacando dentro da minha casa, não. Vamos que vamos.